Olá, eu sou a Van e tô aqui para mais um vídeo semanal da Shang. E numa semana do Dia das Mulheres, não tem como a gente não falar sobre esse tema, nem adianta. Nós somos uma empresa de mulheres, a gente tem sim a bandeirinha do feminismo e a gente poderia aqui ficar horas e horas com diversos temas dentro desse assunto que é tão abrangente, mas eu resolvi fazer aqui um recorte para que a gente possa refletir, né, pensar sobre qual que é o espaço que a mulher teve, tem e pode vir a ter dentro dessa história, tanto do mundo, da civilização, das sociedades, quanto também da nossa história individual, né? Como mulheres, né? Donas de nossa própria história, né? Então, como sempre, a gente vai então partir desse macro. Eu vou trazer aqui uma referência de uma historiadora, a Gerda Lerner, e aí trazer para essa questão mais individual, tá bom? Então, esse é o livro, tá, de referência, A Criação do Patriarcado, História da Opressão das Mulheres pelos Homens. Esse livro é mandatório se você quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, sobre a história. E ela diz, né, o quanto que a gente precisa destruir o patriarcado, né, no sentido negativo da palavra, né, totalmente, não tem como não ser, né, enfim, negativo. Mas assim, não tem como a gente fazer isso se a gente não olhar para nossa história, se a gente não reivindicar, de repente, o que foi negado, né? Ou como ela diz, impedido, né? A mulher, ela foi impedida, né, no fazer história, em contribuir com o fazer história. Eu vou ler alguns trechinhos só pra gente começar aqui a discussão. Ela diz, lá ainda, tipo, na introdução, tá? O que as mulheres fizeram e vivenciaram ficou sem registro, tendo sido negligenciado, bem como a interpretação delas, que foi ignorada. Um pouco mais pra frente, aí ela fala, né, sobre a questão, enfim, da luta de classe, que o homem também foi, né, enfim, negado de ter a tua história ali. Então, enfim, com a questão da escravidão, né? E ela diz o seguinte: um erro não anula o outro. Os dois erros conceituais precisam ser corrigidos. Assim como grupos antissubordinados, tal como camponeses, escravos e proletariado, alcançaram posição de poder ou pelo menos de inclusão na organização política, suas experiências devem se tornar parte do registro histórico. Ou seja, com relação às experiências dos homens daquele grupo, as das mulheres, como sempre, foram excluídas. A questão é que homens e mulheres sofreram exclusão e discriminação por razões de classe, mas nenhum homem foi excluído do registro histórico por causa do seu sexo, embora todas as mulheres o tenham sido. Né? As mulheres são maioria, mas são estruturadas em instituições sociais como se fossem minorias. Então tem uma questão, né, histórica, né? E aí quando a gente fala por que tudo isso aconteceu, e ela explica isso, ela tem diversas teorias, tem diversos autores que falam sobre os motivos pelos quais isso acontece, mas que eu não vou falar sobre isso, você vai ter que ler, né, para entender um pouquinho melhor. Mas eu acho que essa questão, né, de subordinação, que é uma questão histórica, né, desde sempre a mulher ela é vista como propriedade. E até hoje, né? Eu não sei se você sabe, mas há alguns dias, desde sexta-feira, acho que dia 5, o STF está discutindo, né? O termo, né? Defesa da honra, que está ali dentro da Constituição e é utilizada como defesa para o feminicídio, né? Então, eu sou lá um homem, assassinei, matei, né, a minha esposa ou a minha namorada, ou então uma mulher que não me quis, que me rejeitou, por uma defesa da honra, eu tive o direito a tirar a vida dessa mulher. Então, até que ponto, né, a vida de alguém vale mais, vale menos, na verdade, do que a honra, né? E o que é essa honra, né? Já tá aí, já toda uma questão do patriarcado aí. A honra do homem vale mais do que a vida de uma mulher. Então são coisas que a gente precisa pensar e precisa trazer, porque existe uma questão estrutural, né, que a gente tem que mudar de dentro para fora, né? Nós, né, com pequenos pontos, e uma coisa que me chama muita atenção, e eu já indiquei, a gente já indicou aqui, na segunda-feira a gente fez um post indicando o podcast
né, A Praia dos Ossos, que é uma radionovela, que conta o caso da Ângela Diniz, que foi assassinada pelo seu, na época, né, então, até então namorado, Doc Street, que ele usou, né, a defesa da honra no seu tribunal, ele foi absolvido, ele saiu andando do tribunal e ele pegou 2 anos a princípio. Isso foi em 1976, né? Depois, tipo, teve um segundo julgamento lá para a década de 80 já né? Porque muitas mulheres e muitos homens também que estavam exilados, né, por conta da ditadura no Brasil na época, voltaram para o Brasil e aí começaram as manifestações. E aí uma pressão social fez com que tivesse um segundo julgamento. E nesse segundo julgamento, então, por conta dessas pressões, ele teve 15 anos, né, aí, tipo de condenação, né, à prisão. Ainda assim, né, teve que ter toda essa manifestação e tal. Mas o que me chama muita atenção, e quando eu tava assistindo, ouvindo, né, na verdade, o podcast, me chamou muita atenção porque elas fazem algumas entrevistas com mulheres que conheciam a Ângela Diniz, né, que fizeram parte dessa história. E muitas delas falavam, não, ela era desse jeito mesmo, meio que quase, sabe, tipo, culpabilizando a vítima, né, a mulher que foi assassinada, coisa que até hoje a gente escuta, né? Ah, mas tava com essa roupa, provocou, ela também, ela era livre demais, né? Coisas que a gente tem até hoje. E aí a gente volta para a questão mais individual, né? Qual que é a liberdade, qual que é o direito que nós mulheres temos a viver a nossa própria vida, a termos nossas próprias escolhas, a sermos livres também. Porque quando é o homem, né, fazendo de uma certa forma, tem um peso, quando é a mulher tem outro, a gente já sabe disso, né? Não precisa ficar explicando aqui, desenhando, né? Porque eu vou entender que você, tipo, já tem um pouco de um senso crítico aí. Se não tem, tem que ter, né? Porque existe um machismo estrutural que tem a ver com essa sociedade patriarcal que a gente vive, dessa dominação, né? Enfim, dessa naturalização dos papéis, né? Do gênero, que na verdade não tem nada de natural. Tudo isso é uma construção histórica, cultural. Ah, mas a mulher, ela é um pouco mais emocional, é mais fraca do que o homem. Não é um conceito que foi criado pela história. É cultural, não é natural, né? Então a gente precisa quebrar diversas questões em relação a isso para que a gente possa tomar de volta, talvez, o nosso lugar. E aí, pra gente já indo, né, para a questão final desse vídeo, quais são as histórias das mulheres, sabe, que você conhece? Você já parou para perguntar, sei lá, para tua mãe, para tua avó, para sua amiga, você sendo homem ou mulher, tá? Qual que é a história? E como escuta, e ter uma escuta que não é uma escuta patriarcal, que não é uma escuta machista, né? Que tem toda uma questão de um julgamento do que é certo, do que é errado, né? Do que é correto, do que é naturalizado ali dentro dessa questão cultural, mas uma escuta totalmente aberta e empática, de entendimento de que cada história ela é única e todos nós temos direito dessa história, a gente pode ser livre diante disso. E qual que é a nossa própria história? O que a gente conta, né? E o nosso corpo tem uma história, né? Enfim, aquilo que a gente projeta no fora tem uma história. Então, vamos prestar atenção um pouco nisso, né? Esse é o convite desse vídeo, para que o combate ao patriarcado, né, é que a gente possa escutar de uma forma empática, sem essas definições já pré-estabelecidas dentro, né, enfim, de uma cultura que tem o patriarcado, que a gente precisa quebrar. Então, tipo, daquilo que é normal, que não é normal, a gente precisa escutar aquele outro lado. E o que a gente pode fazer diante disso? Então fica aqui a pergunta e a resposta talvez você vai ter que encontrar dentro de você, né? Questionar, começam aí as reflexões para que você possa um dia talvez ter essa resposta. Então é isso que eu queria trazer nessa semana. Ficou, acho, um pouco confuso. Eu sempre falo, né, que fica confuso, porque eu sempre acho que tá confuso, porque na minha mente às vezes mas eu vou vomitando aqui e eu acho que no final das contas dá tudo certo. E uma outra novidade, você percebeu que eu tô num cenário diferente? Cada semana eu vou testar um cenário novo, num formato também diferente, porque a gente vai começar a colocar também esses vídeos no nosso canal do YouTube, que já existe há muito tempo. Há muito tempo a gente já faz vídeo, a gente colocava só no YouTube, só no ano passado que a gente começou mais fortemente nesse movimento mais Instagram, mais de redes, mas a gente também vai agora
fazer nesses dois lugares. Então, se você quiser, segue a gente lá no YouTube, canal da Shang Experiências, né? O mesmo de todos os lugares. Para você também ter acesso aos outros vídeos, a gente vai tentar fazer alguma coisa voltada mais para lá também. Então é isso, gente. Até a próxima semana. Reflexões, dúvidas, questionamentos, sugestões, críticas, o que você quiser, pode colocar aqui embaixo que a gente vai ler, vai responder, sim, sempre com todo cuidado e com todo respeito. Então, um super beijo e até a próxima semana.